que quando você começa a crer de todo o coração que você é um fracasso, quando você começa a crer de coração que é só alguma coisa que não vale a pena, o que você crê acontece. Mas quando você permanece, você percebe que Naamã tinha dinheiro, influência, ele tinha dinheiro para materializar todo o sonho. Mas muitas vezes Deus permite você entrar num buraco que só Deus te tira, para entender que não é nada que você tem, é tudo o que Deus pode fazer. A sua história ainda não acabou, você precisa vencer essa dúvida. Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou... Ele era muito bom, mas ele ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Só que não, né? Mas são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, pistola da vida. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Veja como a raiva deixa a gente meio burro, né? O servo dando conselhos para o Senhor, porque ele estava tomado de raiva. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de criança. Pai, fala conosco nesta manhã. Nós estamos nos aproximando dos últimos dias de 2022, mas ainda tem coisas para vivermos nesse ano, Pai. O ano ainda não acabou, o Senhor ainda está curando, libertando, o Senhor ainda faz milagres, o Senhor ainda dá destino, e esse povo que está aqui presente, o que está em casa, eles querem a Tua voz, Pai. Fala conosco, libera sobre nós a Tua vontade, desarma o nosso coração para vivermos o sobrenatural. Amém. Essa é uma das umas passagens mais conhecidas do Antigo Testamento, a cura de um general. Algumas coisas chamam a minha atenção, porque a cura de Naamã se parece muito com a gente, ou com aquilo que a gente deseja, os erros dele. A primeira coisa é que um homem muito bem sucedido, de uma hora para outra, todo o seu sucesso não vale mais nada. A vida é muito frágil, o sucesso é muito frágil. É por isso que a Bíblia diz que aquele que está em cima, cuide para que não caia. Do dia para a noite,
o teu mundo pode ficar de pernas para o ar. E é por isso que você tem que ter muito foco para onde olhar. Ele é um general, ele é bem sucedido, ele é muito feliz, ele é um camarada rico, ele é um grande guerreiro, mas, chegou o mas, já era. Porque tudo que vem antes do mas não vale. Você pode dizer assim, ó, esse culto foi uma bênção, mas o que vem depois do mais é o que vale. É o mas. Então Naamã era o cara, poderoso, guerreiro, herói, chefe, rico, mas estava leproso. Já era. O que vale? Vale que ele está leproso, vale que o momento dele é ruim. Então eu quero dizer para você, tenha uma fé que não idolatre fases, não idolatre versões suas, porque você está em constante mudança. E tem vezes que você vai olhar para trás e dizer, o meu passado parece ser mais glorioso do que o momento atual. E está tudo bem, isso é a vida. Não seja ingênuo de achar que você sempre vai estar por cima. Não seja ingênuo de achar que pelo fato de você ter conquistado grandes vitórias ao longo da sua trajetória, que você sempre vai ser a última bolacha do pacote. Não vai, porque os mas chegam, de repente você é uma bênção, mas nos últimos 2 meses você está meio atrapalhado das ideias, está em crise, está em depressão. De repente você é uma pessoa super talentosa, profissional de primeira, mas no último ano você não conseguiu trabalho em lugar nenhum. De repente você é um pai super amoroso, mas nos últimos meses teus filhos não te respeitam mais. De repente você serviu a igreja a vida inteira, mas nos últimos meses você está numa frieza espiritual dos infernos, não consegue adorar, não consegue clamar. A vida é assim, você tem uma trajetória linda de troféus, mas o mas chega. E chegou na vida de Naamã. E qual é o problema? Quando Naamã fica doente, ele tem uma escrava trazida de Israel. Ele, assim como todo grande político, não gosta de revelar que está doente, porque pessoas de poder não podem mostrar fraqueza. Mas a serva da esposa ficou sabendo, muito provável vazou a informação dentro do quarto. Alguém ficou sabendo. E a serva da esposa de Naamã falou, olha, lá em Israel tem um profeta, o Eliseu, que cura, quem dera. E o que é interessante é que um camarada que tem um baita abacaxi para descascar, que sabe que a lepra é uma bomba relógio, a lepra ela vai deformando, é uma doença altamente destrutiva. Hoje tem cura, minha mãe foi leprosa, teve lepra na sua infância, hoje já tem adolescência, hoje já tem cura, mas na época de Naamã não tinha. Então é uma doença extremamente terrível. Em próprio Reis diz que havia leprosários lá. É uma doença que vai mutilando as partes do corpo, dá insensibilidade ao calor, altamente transmissível, manchas no corpo. É uma doença que vai deformando o indivíduo. Só que agora Naamã tem um BO para resolver um problema, porque o mas chegou e a gente não suporta o mas. A gente quer sempre estar por cima, a gente sempre quer ser o bambambam, a gente sempre quer estar de vitória em vitória, de glória em glória. Só que algumas vezes Deus coloca o mas na nossa vida para alinhar o nosso coração. Algumas vezes Deus permite uma fase de solavancos para alinhar a nossa vida, para colocar a gente no prumo de novo. É aquele chacoalhão para caber mais coisa na latinha. É aquele chacoalhão para a gente entender que as coisas não são como a gente quer, e as medalhas não valem mais. Só que aí começa uma guerra, para todo mundo resolver o problema de Naamã. Eu quero dizer uma coisa para você, se você tem um problema, esse problema é seu. Se você tem uma luta, essa luta é sua. Não queira popularizar aquilo que está acontecendo na sua vida. Quando Naamã fica doente, ele vai ouvir o conselho da escrava, da esposa, que tem um profeta. Ele vai falar com o rei. Aí o rei faz uma carta. O rei manda uma carta para o rei de Israel. E o rei de Israel rasga as roupas, dizendo, não é possível, como é que eu vou curar um camarada, eu sou Deus. Aí Eliseu fica sabendo que o rei de Israel rasgou as roupas, porque se sentiu afrontado, porque para o rei foi uma proposta de guerra. Eu vou dar uma situação impossível de ser resolvida, eu não posso resolver, ele vai me atacar.
Naamã vai, ele acha que o Eliseu vai colocar a mão na cabeça dele, vai dizer assim, ó, você está curado. Ele criou um estereótipo, ou seja, que é um processo fácil, um processo onde as pessoas vão correr por mim, as pessoas vão resolver. O rei manda uma carta para o rei de Israel, o rei de Israel não pode, o Eliseu chama, ele leva ouro, ele leva prata, ele leva roupas finas. O Eliseu nem o recebe na porta da casa dele. O Eliseu manda ele dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Só que na hora de fazer os 7 mergulhos, ele fica irritado. Por quê? Porque custa mergulhar 7 vezes. Custa mergulhar 7 vezes num rio caudaloso, num rio sujo. Custa. Veja, ele quer mudança, mas ele não quer pagar preço. Ele quer uma vida nova. Ele quer continuar uma vida de triunfo. Ele quer continuar tendo uma família abençoada. Mas ele não quer pagar preço. E esse é o nosso problema. A gente quer viver. O nosso problema não é querer viver. O nosso problema não é querer ser feliz. Só um maluco não quer ser feliz. Só um doido de pedra não quer uma vida melhor. A gente quer ser cheio do Espírito Santo. Mas a gente não quer ter trabalho. A gente quer dizer assim, ó, corram por mim. Resolvam para mim. A gente passa a batata quente para o outro, dizendo, ó, me ajuda aí, viu? Eu estou leproso, me ajuda aí. Me falaram que o teu Deus cura. Me falaram que na igreja, eu estou aqui, ó. Mas e a minha parte? E a verdade é que enquanto eu não lutar pelo que está acontecendo comigo, os más vão me acompanhar. E vou dizer a você, os más são uma bomba relógio. Chega uma hora que o mas consegue apagar o seu passado. Por mais vitórias que você tenha, por mais medalhas que você tenha, se você não enfrenta o mas, se você não enfrenta essa nova marca que o diabo está colocando, essa nova marca que o inimigo está colocando, essa nova marca vai destruir todo o seu passado, toda a sua reputação, porque as pessoas ao longo do tempo vão esquecendo das vitórias de Naamã, vão esquecendo das medalhas, vão esquecendo dos triunfos, e só vão lembrando de como a pele dele está ficando podre, de como ele está ficando uma pessoa deformada, de como ele não tem mais sensibilidade ao frio e ao calor. De repente ninguém lembra mais da farda, da glória, e de repente as glórias do passado são sepultadas para apenas o cheiro da desgraça e da podridão. Todos nós temos um mas batendo a porta da nossa vida. A família deles é uma bênção, mas agora eles só brigam. Ele sempre foi um profissional de valor, mas agora ele está afundado na cachaça. Ele sempre serviu a Deus, mas agora é um descompromissado. Se eu não enfrento o mas vai destruir a minha jornada. Se eu não ponho um ponto final nesse mas, que vem suave, que dá por enquanto para eu colocar debaixo da farda, que dá por enquanto para eu fazer uma média, que nem todo mundo ainda descobriu, mas eu sei que tem alguma coisa querendo grudar na minha característica, que tem alguma coisa tentando anular minhas vitórias. Se eu faço cara de paisagem e permito que isso continue, esse mas vai arrebentar a minha história. Ele vai apagar tudo que eu já fui na vida e vai resumir a minha existência ao que ele é: uma lepra, uma deformidade. E esse BO, irmão, é seu. Não adianta correr e pedir ajuda, é você. Olha para mim aqui. Deus não te fez para viver em grupo. A comunhão com Deus é solitária. Essa mudança que você tanto quer é com você. Se você está se apoiando em alguém, está na hora de sair disso. Se você está contando com alguém, está na hora. Ei, Naamã, você vai entrar sozinho no Rio Jordão. Você vai entrar sozinho lá. Você vai mergulhar lá. Se você for capaz de confiar no que eu estou fazendo, eu vou tirar esse mais da sua vida. Não tem turma, não tem dinheiro, não tem beca, não tem medalha, não tem currículo, tem obediência. Você quer tirar o mas? É eu e você, você e eu. Topa. Eu e você, você e eu. Topa.
tudo que você tem na mão não vai valer a pena, só sua vida. Eu quero só sua vida. Eu não quero sua reputação, eu não quero seu carro, eu não quero sua casa, eu não quero seu patrimônio, eu não quero sua opinião, eu só quero que você me ouça. E eu quero que você seja capaz. Meu Deus, isso é lindo. São 7 mergulhos. A minha pergunta é, por que não foram 2 mergulhos? Deus poderia ter curado Naamã em um mergulho? Um mergulho seria suficiente? Meu, são 7. Como contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mergulhos. O Deus Todo-Poderoso criou um processo de 7. Por quê? Porque o problema de Naamã maior não era a lepra. A maioria dos nossos problemas não estão no nosso radar. A maioria dos nossos problemas não nos incomodam. O que nos incomoda muitas vezes não é o principal problema. A gente é muito demorado para identificar os más da nossa vida. E Deus não está preocupado só em fazer o que você quer, mas em aquilo que você precisa. E algumas vezes Ele vai surpreender você negativamente, tirando de você, fechando porta. A porta da casa de Eliseu está fechada. Imagine você chegar na casa de alguém cheio de presentes, ouro, prata, roupa, e o camarada que vai te dar um conselho não te recebe, nem olha na tua cara, e só manda o empregado dele e fala assim, ó, vai mergulhar 7 vezes que você vai ser curado. Uma pessoa com um ego alto vai dizer, que absurdo, que foi o que aconteceu com Naamã. Ele está furioso, porque a gente quer mudança, mas é do nosso jeito. A gente quer transformação, mas é da nossa forma. E eu vou dizer, Deus não vai se render aos nossos caprichos. Deus não vai se render aos nossos caprichos. Porque Deus não tem pressa, Ele tem domínio. E Deus manda eu te dizer aqui hoje, se você quer que eu tire esse mas da sua vida, você sabe que você está ficando menos veloz, está se tornando uma pessoa mais lenta. Eu preciso que você passe pelos mergulhos, 7 mergulhos. E eu fiquei ontem olhando, lendo sobre esse texto, e eu me lembrei que cada mergulho cumpriu um papel. O primeiro mergulho tratou algo, não tirou a lepra, mas o primeiro mergulho tirou a soberba. Fala comigo, o primeiro mergulho tirou a soberba. Para que aquele comandante fosse curado, o primeiro mergulho foi importantíssimo, porque ali estava na cara que ele estava fazendo o que Deus mandou. Ele era o general da Síria, mas quem estava dando ordem ali era Deus. Ele era um comandante, mas quem estava dando ordem ali era Deus. Haviam rios melhores na Síria, haviam rios melhores, haviam rios limpos, mas agora ele tem que se rebaixar a mergulhar num rio caudaloso, num rio que ofende o seu pedigree, a sua estatura. E é exatamente isso que Deus faz com muitos de nós aqui. A gente quer mudança, a gente quer, mas a gente não quer descer. O primeiro mergulho é fundamental, porque é a hora que Deus vence o homem. Deus vence o orgulho. Deus fala, eu vou pôr você no pior lugar. Eu vou pôr você num lugar de humilhação. Eu vou fazer você tirar seus troféus. Eu vou colocar você porque eu vou te mostrar que a tua soberba nunca valeu de nada para você. Esse orgulho de não baixar o nariz para nada, de tudo querer vencer, de tudo querer. É mais ou menos como o Deus fez com Moisés, com o povo hebreu, pôs para andar no Egito, no deserto, 40 anos para baixar a crista. Deus muitas vezes espera para liberar poder, que eu perca o meu poder, que eu perca a minha autoridade. Deus muitas vezes, para liberar glória, Ele espera que eu fique vulnerável. E eu vou dizer para você, quanto mais armado você estiver, menos Deus vai agir na sua vida. O primeiro mergulho não tirou a lepra, mas tirou a soberba, tirou o orgulho, porque Deus vai estender as mãos poderosas dele sobre nós, quando eu deixar de ser poderoso. Deus vai estender as mãos grandiosas dele, quando eu deixar de ser uma pessoa arrogante. O primeiro mergulho tira a soberba. E o segundo mergulho? O segundo mergulho também não tira a lepra, mas o segundo mergulho tira a dúvida. A dúvida. Uma das coisas mais importantes para a cura de Naamã foi que ele reconheceu que precisava de ajuda. Ele reconheceu. Ele ouviu a serva da esposa. Ele ouviu Eliseu. Ele ouviu os empregados dele quando falaram: meu senhor, se ele pedisse uma coisa mais séria, o senhor não ia fazer?
Se ele está falando para o senhor dar 7 mergulhinhos lá no rio, o que custa? Se ele pedisse uma fortuna, o senhor não daria? Se ele pedisse um palácio, o senhor não daria? O que custa? Para de ter orgulho besta. Vai lá mergulhar. Só que o segundo mergulho, algumas vezes ele vai mexer no nosso coração, porque é dúvida, porque nós sempre achamos que podemos fazer tudo sozinhos, que conseguimos tudo sozinhos, que não dependemos de ninguém. Um homem como Naamã, cheio de guerras, triunfos, confiança do rei, patrimônio. Mas o segundo mergulho é aquilo que paralisa a maioria de nós. Será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena? Será que vale a pena servir? Será que vale a pena? Porque a dúvida, nessa altura do campeonato, ela começa a dizer o seguinte: será que esse tratamento é legal? Será que esse camarada não está tirando onda, não? Será que esse camarada não está brincando comigo? Será que Deus não está brincando comigo? Será que a vida não está pregando uma peça para mim? Será que não vale a pena? Porque é o seguinte, já estou vindo na igreja há um mês, já estou vindo na igreja há uma semana, já estou vindo na igreja há um ano, e aqui, ó, estou aqui molhado, eu já me despi das minhas vestes, eu já me despi da minha coroa, eu já virei um voluntário, mas peraí, nessa época aqui já não era para eu estar um pouco melhor, já não era para... Eu quero que você entenda que não é pecado duvidar. Fala comigo, não é pecado duvidar. Pecado é desobedecer. Não é pecado duvidar. Ao longo da Bíblia você vai perceber muitos homens que duvidaram das promessas de Deus. Você vai ouvir muitos homens que duvidaram, mas mesmo duvidando, eles perseveraram. Porque você não é anjo, você é gente. E você pode duvidar, porque você é homem. Você pode duvidar. Quem nunca acordou e disse será? Quem nunca veio para um culto como esse e disse será? Eu já preguei aqui para você com dúvida de coisas sobre a minha vida. Só que eu continuo aqui. Só que eu continuo na presença dele. O segundo mergulho bate a dúvida. Só que aí o que importa, eu vou para o terceiro ou eu vou para casa? Eu vou para o terceiro ou eu vou para casa? Eu quero dizer que tem processos que Deus não está arrancando a lepra, porque Ele quer vencer essa incredulidade que está no seu coração. Essa sua vontade de dar 2 passos para frente, e se não acontece como você quer, você dá 2 para trás. É a sua capacidade de dizer, eu não sei como vai ser, eu não sei quando vai ser, eu só sei de uma coisa, eu não volto para onde Deus me tirou. Eu não volto, há uma pressão enorme, há uma pressão terrível, eu não estou vendo melhora nenhuma, minha pele continua impura. Eu não posso retroceder, eu não posso. Olha, cansar e desanimar é um processo justo para quem está na batalha. Cansar e desanimar faz parte do jogo. O que você não pode fazer é desistir. E eu tenho o direito de querer, sim, largar a cruz. Jesus disse, se for possível, Pai, o quê? Eu tenho o direito de querer largar a cruz. O que eu não tenho o direito é de largar. Querer largar é uma coisa, largar é outra. Ao longo da trajetória, você vai ter muita vontade de não mergulhar mais. Mas vontade é igual diarreia. Vem forte e passa logo. J'ai la pomme brûlée mais je tiens encore. Le cœur en poussière, les yeux vers le nord. Tes mots font la pluie sur mon front fermé. Moi j'avance, même quand tout veut me plier. Sous la peau, ça danse, ça grince, ça mord dans la cour. Mon nom résonne plus fort. J'ai gardé le feu dans un vieux tissu. Et chaque cicatrice dit ce que j'ai su. Dis-moi si tu viens ou si tu fuis encore. Je marche dans le vent sans baisser le... I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we weren't slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't.
They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings, I want airports and open skies. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same 8 guys.
trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Continua levantando a mão e dizendo: eu vou dar mais um mergulho hoje. Eu vou devolver meu dízimo mais um mês. Eu vou continuar na presença do Alto. Eu vou continuar, eu vou dar mais um mergulho, eu vou dar. Porque quando você começa a crer de todo o coração que você é um fracasso, quando você começa a crer de coração que é só alguma coisa que não vale a pena, o que você crê acontece. Mas quando você permanece, você percebe que Naamã tinha dinheiro, influência, ele tinha dinheiro para materializar todo o sonho. Mas muitas vezes Deus permite você entrar num buraco que só Deus te tira, para entender que não é nada que você tem, é tudo o que Deus pode fazer. A sua história ainda não acabou, você precisa vencer essa dúvida. Aí vem o terceiro mergulho. O primeiro mergulho, soberba. O segundo mergulho, a dúvida. O terceiro mergulho não tira a lepra, mas o terceiro mergulho livra da vergonha. Vergonha. Naamã tinha posições, títulos, riquezas, glórias humanas. Naamã era grande perante os homens, era um camarada de primeira linha, ele era a realeza. Ele tinha tudo que uma pessoa comum gostaria de ter: êxito, sucesso, fama, dinheiro. Naamã era um homem de guerra, um homem acostumado a dar ordens, comando. A Síria se tornou uma grande nação pelas ordens de Naamã, mas agora o mas chegou, lindão. E quando o mas chegou, as pessoas não te ouvem mais, porque você é um grande general, mas tu é doente, você é leproso. Ninguém respeita um homem doente. Ninguém respeita uma pessoa doente.
você está doente. É desesperador quando você tem a razão, mas está doente. E as pessoas zombam da sua voz porque você está doente. Você está doente. Você está doente. É como se não valesse nada. Porque nós aprendemos a seguir super-heróis, é ou não é? Super-heróis. Você está doente. Você está doente. Eu assisti por esses dias um filme de uma mulher que foi internada num manicômio. E quanto mais ela gritava, ela foi internada de forma indevida. E quanto mais ela gritava que não era louca, mais as pessoas achavam que ela era louca. E ela dizia, gente, eu não sou louca, isso é uma trama. E era uma trama de verdade. Tinham tramado contra ela, prendido ela num sanatório para puni-la. Mas aí, como as pessoas estão dizendo, quem está aqui é louco, é doente, se mistura a verdade com a mentira. E aí, quanto mais você quer falar a verdade, mais a verdade diz que é mentira. Porque uma pessoa doente, uma pessoa com más, ela não é ouvida. Ela não é. E se você quer viver algo para Deus, você tem que entender que sem Ele você não faz. Agora, Ele tem que tirar a roupa. Ele tem que tirar a farda. Aquilo que só na casa dele, só no quarto dele, só a esposa que dormia com ele sabia. Agora os soldados inteiros vão ficar sabendo. Agora você imagina se ele não for curado, o segredo vazou. Você imagina se ele não for liberto, já era, já caiu na boca pequena. Já vai sair, não for focalizando. Já era, acabou, porque um soldado, você viu a pereba dele? Você viu a ponta do dedo dele? Jesus, você viu o joelho dele todo comido? Você viu a batata da perna dele? Você viu? Meu Deus do céu, já era. Só que nesse momento da vergonha, você decide se você vai continuar fazendo o que Deus mandou, ou se você vai se esconder e dizer, não mais. E vou dizer para você, muitas vezes a obra de Deus vai trazer momentos de constrangimento para você. Muitas vezes a obra de Deus vai trazer para você coisas a dizer, não é possível, eu não trabalhei para isso. A obra de Deus algumas vezes vai nos obrigar a expor a nossa fé de uma forma que constranja todo mundo. E nós precisamos entender o que é a vida. Não ter vergonha de adorá-lo, não ter vergonha de obedecê-lo, não ter vergonha de contrariar parente, não ter vergonha. Ele não foi curado da lepra, mas foi curado da vergonha. A vergonha de ficar tentando agradar todo mundo, a situação de tentar fazendo média para todo mundo, média para todo mundo, média para todo mundo, média para todo mundo, o tempo todo a opinião de todo mundo, o que pensam sobre mim, o que pensam sobre mim não é problema meu. O que sentem sobre o que eu faço não é problema meu. A minha função para arrancar essa desgraça da minha vida é obedecer, porque eu não vou remarcado como alguém que tinha tudo para ser, mas um mais chegou. Não, eu não. Ele era uma bênção, mas ele tinha tudo para dar certo, mas ele tinha tudo para ser um grande pai, mas esse mas desgraçado vai sair da minha vida. Ele tinha tudo para ser uma bênção e foi uma bênção. Ele tinha tudo para ser um grande pai e foi um grande pai. Ele tinha tudo para ser um homem de Deus e foi um homem de Deus. Levante suas mãos para cá. Hoje é uma manhã de transformação. O Espírito Santo está aqui. Você vai arrancar esse mais da sua vida. O quarto mergulho, ele não foi livre da lepra, mas ele aprendeu o que é perdão. Quem foi usado para livrar esse homem? O profeta Eliseu, sim. O rei que mandou carta. Mas aonde começou? Foi na escrava, a serva da mulher dele. Um escravo normalmente odeia o seu senhor. Um escravo normalmente quer que o seu senhor morra. Porque aquela menina, ela foi tirada do seio da sua família. Ela foi tirada do seu país. Ela foi obrigada a ir para uma nação que fala uma língua estrangeira. Ela foi obrigada a sair da sua cultura. Mas quando ela viu que o seu senhor estava doente, a Bíblia diz que ela teve compaixão dele. Essa menina dá uma aula para a gente do que é perdoar. E quem quer viver sem o mas, perdoa. Se no terceiro mergulho ele foi livre da vergonha, no quarto mergulho ele vai entender que ele está ali porque alguém foi capaz de perdoá-lo. E a falta de perdão é uma chaga que está se espalhando na humanidade, nas igrejas. É uma frescura dos infernos. É um olhando para o outro e caçando assunto para ter raiva. É uma dificuldade para curar. Não cura, não liberta, não perdoa.
É resenha atrás de resenha. Estica o chiclete, e faz uma reunião e não resolve, e faz outra e não resolve, e diz que está tudo bem, e vira as costas, e continua falando mal igual. Eu quero dizer isso, vai para o inferno. Se você não aprender a perdoar, não é perdoar amigo não, que isso aí é facinho, é perdoar inimigo. Se você não aprender a perdoar idiotas, se você não aprender a perdoar gente que te faz mal, tu vai para o inferno, porque eu não merecia o perdão e Jesus me deu, e aquilo que de graça eu recebi, de graça eu tenho que dar. Naamã está dizendo, eu estou aqui porque uma escrava me perdoou. Eu arranquei ela da família dela, eu arranquei ela da vida dela, e ela me fez bem. Muitas vezes Deus não tirou a lepra ainda porque você não aprendeu a perdoar. Porque você é um bicho ruim, rancoroso, maquiavélico, que ao invés de adorar Deus, está tramando planos para destruir alguém. Que ao invés de render adoração, está curiando a vida de gente que não te importa. Que ao invés de levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, usa a minha vida para ser uma bênção na vida de todos, está regando um jardim de mágoa, raiva e ódio. Sim, o quarto mergulho não cura ele da lepra, mas ensina o que é perdão. O quinto mergulho, estou correndo aqui. O quinto mergulho não livra ele da lepra, mas o quinto mergulho livra ele da ansiedade. Fala comigo, ansiedade. Tem gente com ansiedade para o culto acabar, né? Já vai acabar. A ansiedade. O quinto mergulho desperta em Naamã a ansiedade. Fala comigo, ansiedade. A vontade de querer que acabe logo. A vontade de querer que chegue logo. A vontade de querer. É natural nesses momentos da nossa vida. Puxa vida, já são 5 mergulhos. E nada. Eu sei que eu estou mais perto do fim do que do começo, mas nada acontece, nada. A ansiedade é um sentimento de excitação. O sistema nervoso central, ele começa a gerar uma série de interpretações de perigo, sintomas físicos, taquicardia, sudorese, tremores, tensão muscular, aumento de secreções. Eu vou mais no banheiro, eu faço mais xixi, eu faço mais cocô, aumento da cefaleia, dor de cabeça, é um inferno, a ansiedade é terrível. Aí vem Paulo gritando, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas é difícil, está na frente de um exército inteiro, me vendo de cueca aqui, mostrando todas as minhas feridas, e nada acontece, o tempo está passando, e a lepra está aqui. E é nesse momento que Deus não tira a lepra, é para dizer que antes de eu tirar a lepra, eu vou ter que tirar essa ansiedade que você tem, essa sua pressa desgraçada de querer as coisas para ontem. Eu não vou tirar a lepra, eu não vou tirar o câncer, mas eu vou te ensinar a descansar na minha presença. Eu não vou dar o que você quer, mas eu vou dar o que você precisa, porque não é essa lepra que está te matando, é essa pressa. Ei, Naamã, você aprendeu pelo poder da tua espada a fazer tudo no teu tempo. Ei, Naamã, você aprendeu pelo poder da tua espada a matar exércitos na tua hora. Eu vou te ensinar que quem tem domínio, quem tem controle sou eu. Dá mais um mergulhinho aí e fica leproso, que eu vou arrancar de você essa ansiedade. Você vai entender que a intensidade sou eu que faço, sou eu que manifesto. O quinto mergulho não tira a lepra, mas trata a ansiedade. O sexto mergulho não tira a lepra, mas o sexto mergulho trata o cansaço. Depois de 6 mergulhos, mergulhando, saindo, há um problema visível, que é o cansaço, a exaustão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O problema não é o mergulho físico, o problema são as emoções. É a cabeça que está a milhão. É o que eu estou fazendo aqui? É o que eu estou fazendo da minha vida? São essas perguntas idiotas que o diabo joga na nossa cabeça. O que eu estou fazendo nessa igreja, nesse domingo de manhã? O que eu estou fazendo nesse culto? Meu Deus, eu poderia estar em outro lugar. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? É o cansaço de tentar muito e perceber que não está acontecendo. E aí o cansaço vai trazendo perguntas. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui debilitado? O que eu estou fazendo? Porque em nós há um sentimento de recompensa. Puxa vida, já mergulhei 5 vezes, ele não deu nenhum alívio. Puxa vida, eu já fiz tanta coisa, já fiz 5. E continua tudo podre, tudo igual, continua. Deus não deu o cheiro do alívio para Naamã. E nem sempre Deus vai te dar o cheiro do alívio. Sabe aquele alívio, aquela brisa suave? Você diz, Senhor, me dá um sinal. Senhor, me dá um sinal que o Senhor está comigo, para eu ficar um pouquinho mais forte.
Senhor, me dá um abraço gostoso para eu ter um pouquinho mais de esperança. Senhor, vem aqui no meu ouvido, usa alguém hoje, usa alguém, Senhor, para eu não desistir. E Deus vai ficar dizendo: eu já falei o que você tem que fazer. Eu já falei. Não é 6,5, não é 5, são 7. Vai até o fim que você vai ver que eu vou me manifestar na sua vida. Vai até o fim que você vai ver a minha glória descendo sobre você. Vai até o fim que você vai ver o meu poder. Vai até o fim. Eu sei que tem gente aqui muito mais perto da vitória do que da derrota. Mas há um cansaço, há um cansaço, há um cansaço, há um cansaço, há um cansaço. Há um monte de dúvidas, de questionamento. Eu estou perdendo a minha vida. E tem gente aqui essa semana dizendo isso. Deus está me falando aqui, eu estou perdendo a minha vida dentro de uma igreja. Tem gente pensando isso. O que eu estou fazendo da minha vida nessa igreja? Deus está dizendo: falta tão pouco. Falta tão pouco para você ver o que eu posso transformar. Eu vou arrancar esse mais da sua vida. 6 mergulhos. E Deus não tira a lepra mais. Chegou o 7º. No 7º mergulho, quando ele emerge doente. Ele emerge como um leproso. Mas um leproso que já foi tratado da soberba, vergonha, falta de perdão. Ele foi tratado. Tratado do cansaço. Tratado da ansiedade. Ele foi tratado. Mas quando ele emerge, submerge, doente, emerge, a Bíblia diz, põe para mim por favor, 2 Reis 5,14, e aqui eu encerro. Assim que ele desceu ao Jordão, mergulhou 7, conforme, não é com o jeito que você quer, é do jeito dele, é conforme a ordem de Deus. Eu vou fazer campanha, 7 dias, cala sua boca. Senhor, eu vou entregar tudo, e o Senhor vai abrir a porta. Cala a sua boca. Ele mergulhou, ou é do jeito de Deus, ou não é de jeito nenhum. Ou é do jeito que Deus quer, ou vai lamber sabão. Deus não vai negociar a sua palavra, porque tu está com pressa. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem de Deus, e foi purificado. Mas a Bíblia não só fala purificado, e a Bíblia não pode aumentar e não pode mentir. A sua pele tornou-se como pele de... Já viu pele de criança? Não tem ruga, não tem marca, não tem cicatriz. Criança nova, lisa. Ele passou por um tratamento de plástica natural. Mais do que plástica natural, Naamã ficou lindo, bonitão, rejuvenesceu. Ele se tornou um camarada jovem, novo, visual. E aquele que ia olhar para ele dizia assim: eu sinto muito por você, mas realmente sua vida está indo para o fim. Agora vai olhar para ele e dizer: cara, sua vida está começando, cara. Se você lutava bem antes, se você era um grande general antes, com essa cutis, com essas mãos, com essa pele, cara, você vai ganhar o mundo. Se antes você era um vencedor, agora você vai arrebentar a boca do balão. Porque quem obedece a Deus nunca vai descer ladeira abaixo. É de glória em glória e vitória em vitória. Eu não sei quantos mergulhos faltam para você vencer. Eu não sei quantos mergulhos faltam, e eu nem sei o que Deus está tratando em você. Mas se você parar, o mais fica. Ela tinha tudo para ser uma bênção, mas aquela gravidez na adolescência. Você quer ser marcada a vida inteira como uma jovem que engravidou na adolescência? Como se nada de bom pudesse acontecer na sua vida. Ele tinha tudo para ser uma bênção, mas desde o dia do adultério, que ele caiu, acabou a vida dele. Você quer morrer como um adúltero?
Olha quanta coisa linda você já fez na vida. Mas o mas, quando ele não é tratado, quando você para, o mas ele é o centro da sua vida. A vida inteira foi um trabalhador honesto, mas aí desviou, roubou, sujou as mãos, e agora todo mundo olha para você como um bandido. Sim, ele era honesto, sim, ele era trabalhador, sim, ele era um homem digno, mas teve um dia que ele roubou. Você vai morrer assim? É assim que as pessoas vão lembrar de você no teu caixão? Não. Essa palavra está sendo pregada porque nós vamos arrancar todos os mas da nossa vida. Eu sou um homem de Deus, eu sou uma bênção, você é uma bênção. E como é? Vai mergulhando. Deus está tratando a soberba, Deus está tratando a vergonha, Deus está tratando o orgulho, Deus está tratando o cansaço, Deus está tratando tudo aquilo. Deus vai renovar você, Deus vai renovar você, Deus vai renovar você. Eu quero que você se coloque em pé nesse instante. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no coração, fala: Senhor Jesus, eu estou aqui, Pai, e esse mas vai acabar hoje. Vai ou não vai? Você é uma bênção. Eu sei que aconteceram coisas na sua vida nos últimos meses, anos, que realmente estão apagando toda a sua trajetória, estão jogando você para o chão. Mas você está aqui hoje, Jesus está falando. Se Ele está falando, alguma coisa vai mudar. Os teus melhores dias ainda não vieram. Os melhores dias de Naamã começaram a partir desse momento. Os teus melhores dias vão começar. Deus vai trocar sua pele. Deus vai trocar sua pele. Deus vai trocar essas marcas de tristeza. Ah, pastor, essas rugas que eu tenho de momentos de tensão, vai ter pele novinha. Pastor, está vendo essa olheira aqui debaixo do olho? Isso aqui é de chorar tanto. Deus vai tirar essa cutis que está aí, ó, é totalmente marcada de olheira, marcada até o caminho das lágrimas do teu rosto. Criou um trajeto. Deus vai trocar essa pele, mas continua mergulhando, porque Deus está tratando coisas que você não enxerga que precisa, mas precisa. Comece a fechar os seus olhos e pedir: Senhor, me trata, eu não vou desistir. Comece a falar com Ele agora. Eu não sei quantos mergulhos faltam para você, eu não sei quantos mergulhos faltam, mas está na hora de você, é o tudo ou nada, é o tudo ou nada, é o tudo ou nada. Se você não se levantar para fazer alguma coisa, se você não fizer quebrar esse ciclo, esse mas vai ser o dono da sua vida. E aí tudo vai ser apagado. Você não pode deixar apagar. O diabo quer apagar teu passado. O diabo quer apagar os momentos lindos que você teve com Deus. O diabo quer fazer uma estação da sua vida ser dona do teu futuro, e não pode. O dono do meu futuro é Jesus. E hoje é uma voz dizendo aqui, ó, se desarma. Olha aqui, ó, joga as frescuras no chão, pega essas medalhas e corre para mim, porque eu vou trocar a sua pele, eu vou mudar a sua história. Eu vou desarma, perdoa todo mundo, e não liga para o cansaço, não liga para a dúvida. Vem para mim, labassura, começa a abrir a tua boca. Nós vamos para casa. Começa a abrir a tua boca e começa a falar com Deus agora. Começa a bater calor, não tá? Pois bem, usa o calor de energia, e começa a gritar bem alto que você quer Jesus. Tá calor, não tá? Então começa a dizer, revoltado pelo calor aí, que você não quer esse mais na sua vida. Eu não quero ser marcado por um pecado, eu não quero ser marcado por uma doença, eu não quero ser marcado por uma fatalidade, eu não quero ser marcado por um divórcio, eu não quero ser marcado por um crime, eu não quero ser marcado por um momento difícil. Eu quero ser marcado pela glória de Deus. E eu estou aqui hoje porque eu quero poder. Eu não vou envelhecer com esse mas. Eu não vou envelhecer como alguém que poderia ser tudo e não foi nada, como alguém que poderia chegar em todo lugar e não chegou a lugar nenhum. Eu não vou envelhecer como alguém que teve todo o potencial, mas uma lepra chegou e apagou tudo. Não, eu mergulho na unção, eu mergulho no poder, eu mergulho na glória, eu mergulho na perseverança, eu não sei como vai ser, mas eu estou aqui, eu não sei quando vai ser, mas eu estou aqui, eu não sei que hora vai ser, mas eu estou aqui, eu não sei quando é que o céu vai abrir, mas eu estou aqui, eu não sei quando Ele vai arrancar a lepra, mas eu estou aqui. Mas Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. O coração duvidou, mas
Vai, fica na presença. Fica na volta. Fica na presença. Fica na presença. Fica na presença. Oh! Deus está pegando gente aqui. Deus está arrancando farda. Deus está arrancando diploma. Deus está arrancando medalha. Vai mexer no Jordão. Vai ver a glória de Deus. Receba, 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 receba disposição, receba coragem, receba renovo. Vai na mão, fica com Deus. Vai na mão, fica com a palavra. Vai na mão, vai na mão, vai na mão. Acredita no processo. Acredita no processo. Em nome de Jesus.